Plataforma 102 no ar, cara, com Giovanni Silva. Giovanni, que ele é um cara muito legal, ele é um cara lá de Rondônia, né? Ele é dono do... Ele é chefe, ele está à frente do podcast Universo Rondoniense, né? O videocast Universo Rondoniense. A gente bateu um papo muito legal sobre produção de conteúdo na região norte, produção de conteúdo em Rondônia e tudo mais. E cara, foi muito legal bater esse papo com o Giovanni. Mas antes de ir pro papo, aquele recado de sempre, que é o que? Clube TDQ. Jonathan, o que é o Clube TDQ? O clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você pode contribuir financeiramente conosco com 5, 10 ou 15 reais e receber recompensas marotas, né? Que tipo de recompensas são essas, Jonathan? Você pode ouvir um podcast extra com o tema que você sugerir, ou seja, você vai escolher um tema, né? Algo que, eu queria que vocês falassem sobre isso. Aí eu e o Fio vamos lá estudar o tema que você sugeriu de gravar, e só você que é assinante vai ouvir. Você também pode receber uma janela da Amazon Prime Video, né? E também participar do nosso grupo no WhatsApp. A gente troca ideia, conversa toda hora aí sobre assuntos mais variados possíveis. Beleza? Então vamos entrar hoje pro Clube TDQ. Faça parte dessa família que tá crescendo aí gradativamente e é muito bom. Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 102 com o Giovanni Silva. Giovanni, que é mais um rondoniense que participou aqui do nosso podcast, né? A primeira foi a Vitória. E agora o Giovanni, que tem um podcast também, na verdade dele é em formato de vídeo, então é videocast, que se chama Universo Rondoniense, que foi através do projeto que eu conheci e eu fiquei muito interessado em trocar ideia com ele, porque assim como eu, ele tem essa alma, como é que eu posso dizer, nortista dentro dele, em querer trocar ideia com gente da terra dele. É o que eu tento fazer aqui já no meu podcast já há muito tempo. E Giovanni, está presente para quem não te conhece, fale quem você é, para a gente começar, e obrigado por você ter aceitado o convite. Pô, muito bacana mesmo aí o convite, viu? E, inclusive, Jonatas, o teu nome é o mesmo nome do 01, tá? Que é o meu primeiro filho, cara. É muito, muito engraçado. Quando eu vi o nome, escreve igualzinho. Eu falei, caraca, Jonathan. Eu falei, olha, é igual. O Jonathan que escreve igualzinho o meu. Exatamente. E pra galera que tá aí no podcast aí, no Teólogo de Quinta, cara, muito bacana a tua iniciativa. Eu me considero, de fato, um teólogo de quinta mesmo. A gente não tá nesse nível aí de primeira linha, né? Os pais da igreja e nem nada disso. Mas a gente tá aí na labuta. E a gente aqui em Rondônia, eu, né, e toda a nossa equipe aqui, a gente teve uma ideia de desenvolver um videocast, como você bem disse, que a gente tem a mesma teoria do podcast, que seriam arquivos de áudio, mas a gente chama de videocast, mas a gente chama de podcast. E o nosso podcast é exatamente para falar do norte do Brasil, né? E eu foquei muito no estado de Rondônia, porque assim, aqui, quando eu cheguei aqui há mais de 15 anos atrás, eu me deparei num lugar totalmente diferente. Eu nem imaginei que eu estaria no Brasil. Falei, cara, que loucura! Tudo muito diferente. Açaí, que eu conhecia, era suquinho de uva, não é igual a gente tem aqui no norte, e várias outras coisas, né? E aí eu falei, cara, isso aqui é um universo totalmente diferente do que eu vivia antes em outro estado. Então eu gostei do nome Universo Rondoniense, gosto muito daqui, meus filhos nasceram aqui,
E então, a partir daí, eu me considero rondoniense de coração e não mais rondoniano, que tem uma diferença entre o rondoniense e o rondoniano. Rondoniano é quem vem para morar em Rondônia e rondoniense é quem nasceu em Rondônia. Então, hoje eu me considero rondoniense de coração e estamos aí com esse projeto aí para a galera que puder, não sei se eu posso fazer esse jabá aqui, mas a galera que quiser nos acompanhar aí nas redes sociais, é @universo rondoniense em tudo. TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook, em tudo que é mídia social, é @universo rondoniense, ou no nosso site também, universorondoniense.com.br. A gente está lá trocando essa ideia aí com a galera do Norte, inclusive o Giovanni, meu xará, o Calegari, teve aqui em Porto Velho, né? Ele abriu 2 shows aí muito importantes aí do cenário nacional, que foi o Fábio Rabin e também o Emerson Ceará. E aí a gente conheceu ele através da galera do rap, e a gente convidou ele para trocar essa ideia aí, e foi muito massa trocar. Eu acho que o papo que eu tive com o Gel, o Garoto Sorriso, offline, foi mais legal do que o online. Quase que eu peço ele pra gente gravar outro e ligar a câmera de novo, que a parada foi muito bacana. E foi daí que eu te conheci, no episódio que tu gravou com o Giovanni, o podcast dele, do episódio dele, na verdade, e eu fiquei muito interessado. Inclusive, o Giovanni, já gravei com ele 2 vezes, no meu, né, no plataforma, e o Giovanni, ele é um cara que eu tenho muito carinho também, por ele ser esse cara que você falou aí, né, esse cara, o moleque sorriso, né, que ele se auto-intitula, né, como o sorriso. E Giovanni, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas assim, a primeira que eu acho que tem muita, né, com a nossa identificação, é essa coisa da cidade, né, do estado em si. Acre, Rondônia, o norte, porque o nortista em si, ele é meio que uma coisa só, né? A gente tem diferenças, mas quando a gente vai ver a fundo, a maioria das cidades, das capitais do norte, elas são, não só as capitais, mas o interior também, ela tem um rio cercando, né, ela tem o contato com a floresta, tem as frutas que são típicas, as comidas típicas e tudo mais. E eu acho isso muito interessante porque quando a gente conversa com gente daqui, conta histórias de pessoas daqui, e eu gravei com a Vitória Mourão, que é uma artista muito foda daí de Rondônia, não sei se tu conhece ela, mas se tu não conhece, tá aí uma boa convidada para tu levar pro teu podcast, a Vitória. Ela é uma artista muito, muito incrível, uma artista visual, né, daí de Rondônia. E eu falei, minha ideia sempre foi essa, né, fazer com que acreanos tenham voz para falar. Artistas acreanos tenham voz para falar. E aí isso tomou uma proporção maior. Hoje eu converso com gente de todo lugar do Brasil e do mundo. E eu queria saber de você, como é que foi, assim, o teu start, né, para criar o projeto Universo Rondoniense? Veio da onde a ideia? Você já gostava antes? Começou onde esse interesse? Para a gente já dialogar sobre isso. Cara, que legal, Jonatas. Porque assim, como que surgiu? É muito legal essa história, porque assim, eu estava trabalhando num projeto digital para uma empresa e aí fizemos um brainstorm, que é uma chuva de ideias, escreve lá no quadro ideias lá no período de tempo, e aí você vai riscando algumas e vai seguindo com outras. E uma dessas ideias que a gente teve com relação ao cliente foi o produto que ele oferecia e aonde ele oferecia. E eu falei, cara, Rondônia não é o norte, né? A gente está aqui falando do norte do Brasil, vocês aí, a gente aqui, mas a gente, todo mundo no norte. O que acontece? Eu falei para ele que é um universo diferente, não é igual a galera do Centro-Oeste, não é igual a galera do Sul, né? Você pega já pela forma que as pessoas falam, né? Tem alguns dialetos locais em alguns estados que não tem nos outros. E eu acho isso perfeito, é majestoso, né? Eu tô com uns amigos do Ceará aqui em Porto Velho, eles dizem trubação. Eu falo, meu Deus, o que é trubação?
Aí é tribulação. Os crentes lá falam turbação em vez de tribulação, que é dificuldade. Porque lá no Centro-Oeste é dificuldade, ou também tribulação, né? E essas diferenças na linguagem foram me levando à seguinte ideia, que a gente deveria comunicar melhor o produto, o serviço das empresas locais. E eu falei, cara, o universo do rondoniense é diferente. Aí o cara falou, escreva o universo do rondoniense. Eu falei, escreve o universo do rondoniense. E aquele nome fisgou. Eu falei, cara, que legal. E aí, aquele nome ficou. Eu falei, cara, eu tenho que fazer algum projeto com isso aqui, porque eu acredito, eu acho que isso aqui vai dar futuro. E aí eu comecei a idealizar o que eu ia fazer, e o nome guardado. E aí um dia minha mulher falou, olha, tem um podcast aqui na cidade que começaram, que já tá no episódio, eu acho que na época era 10, 12 ou menos, eu acho que era 8, alguma coisa assim. E aí eu vi quem era, que inclusive era uma pessoa conhecida, era um amigo de um amigo, e aí eu falei, eu vou assistir. Eu assisti, gostei, e a minha mulher falou, olha, aquele nome que você tem guardado lá, você poderia usar no podcast. Eu falei, mas nem quero fazer o podcast. E aí ficou essa, e aí eu comecei, Instagram, Facebook, tudo universo rondoniense. Eu já tirei o do, né? É igual a história do Napster, quando fez uma consultoria para o Mark Zuckerberg dizendo o Facebook. Ele falou, tira o. Aí ficou só Facebook, né? Parece que encontrou a roda. Foi igual eu, com o universo do rondoniense, ficou só universo rondoniense. E aí nessa, Jonathan e a galera que está ouvindo a gente, eu resolvi acreditar naquilo que minha mulher falou. Não, começa esse podcast. Aí eu comecei a estudar sobre equipamento, sobre como seria, porque eu já assistia a outros, né, de porte nacional, mas a ideia do nosso era ser regional, é abraçar a galera do norte mesmo, Rondônia aqui em específico, porque assim, eu acredito muito que a gente é até um pouco deficiente na comunicação, né? A internet, por mais que seja popular, existem várias pessoas com bons trabalhos que ainda não têm notoriedade. Então, quando a gente consegue conectar públicos diferentes com informações relevantes, a gente chega mais longe. E aí foi isso que eu fiz. Eu falei, cara, eu vou conectar os públicos diferentes de Rondônia, a galera do rap, a galera do trap, a galera do esporte, a galera do crossfit, todas as conexões sociais que eu tenho, eu adicionei uma pessoa. E aí eu já convidei apresentadores de televisão que vieram no nosso podcast, de político, enfim. Eu fui fazendo esse caldeirão que parecia ser aleatório no início, até a gente implantar a ideia para as pessoas da cultura, que o nosso podcast ele surgiu com a intenção de ser regional. E aí a gente traz empreendedor, e inclusive quando o Giovanni veio aqui, o Garoto Sorriso, foi inclusive para quebrar essa barreira do Estado já. Falei, não, a gente quebra ela virtualmente, porque a internet chega em todo lugar, mas vamos quebrar ela fisicamente. Ele está aqui, ele é do Acre, vamos falar com ele, vai ser muito bacana. E aí, essa é a ideia do nosso podcast, mas tem uma coisa que eu nunca posso deixar de contar isso aqui, que é muito legal, que é a história. Eu digo que ele é o meu padrinho. Esse podcast que a minha esposa me indicou, que inclusive parou, que é o nome do projeto era Descoisando. E aí era o Sarmento, o Luiz Sarmento, que fazia o podcast. E aí ele começou. Aí um dia eu encontrei ele nas redes sociais e eu falei com ele, cara, eu vi que o teu podcast é pioneiro aqui na cidade, eu tô com a ideia de fazer um estadual para abranger todos os públicos, para falar da cultura, da comida e tal. Ele falou, cara, pô, muito bacana a tua iniciativa, eu não sei se eu vou continuar o meu, mas, cara, posso te dar uma dica? Começa. O importante é você começar e a partir do momento que você der o pontapé inicial, tudo vai dar certo. E por incrível que pareça, ele falou comigo, acho que foi numa quinta-feira. No sábado, meu cenário já estava praticamente pronto. Na terça-feira, estava com todos os móveis.
E aí eu lembro que gastou mais uns 10 dias para chegar os equipamentos, porque eu não consegui comprar aqui na cidade, comprei pela internet. Na verdade, equipamento eu tô comprando até hoje, né? Você que faz podcast aí, você deve saber, Jonathan, que não é um negócio barato. Então, a gente ainda tá nessa adaptação, questão de equipamento, mas praticamente foi assim que surgiu o universo rondoniense, cara. Da hora, muito da hora. Só abrindo um parênteses antes de continuar, como é que é o rondoniense para convidar Luiz, ó, Giovanni, falou do Luiz Sarmento aí. Sarmento. Então, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque acreanos têm uma dificuldade, assim, de entender parada, sabe? Assim, pelo menos eu tenho muita dificuldade de conversar com acreanos, por incrível que pareça. É mais fácil convidar a gente que está no país. Um dia desses, foi semana passada, eu gravei com o Pedro, que ele tem um podcast que se chama Volta ao Disco, que é um podcast muito da hora sobre música, né, no geral. E eu marquei um horário com o cara, eu sempre marco com um convidado baseado no horário dele, né, porque eu sou do Acre, 2 horas de diferença. Então, sei lá, se eu vou marcar para 6 horas da noite, para mim, falo para ele que é 8 horas da noite, porque ele tá em São Paulo. Certo. E eu marquei um horário X com ele. Aí ele falou, você pode esse horário? Ele falou, posso sim. Aí tá, marcamos. E aí a gente gravou, né? E durante a gravação ele falou que estava em Portugal. Tava morando em Portugal. Aí depois eu fiquei, caramba, o cara tá em Portugal, não me falou nada, que tinha diferença de horário, né? Nem nada. Ele não falou que tá em Portugal, porque geralmente quando eu gravo com alguém fora do Brasil, ou eu já sei que ele tá fora do Brasil, e eu baseio o horário do papo com o horário dele, né? Ou ele me fala, né? E aí eu falei, caramba, é mais fácil gravar com gente de Portugal, da Austrália, Nova Zelândia, do que gravar com coreanos. E aí, talvez seja, por isso que você acabou de falar, o lance da gente olhar muito para o centro-oeste, olhar muito para São Paulo, para Rio, e achar que tem que ser daquele jeito, e achar que tem que ser naquele estilo, e achar que tem que ser daquela maneira, sendo que é isso que você falou, nós somos um outro povo, nós somos uma outra galera, nós temos uma outra realidade que não faz encontro com eles, né? Então eu acho que é muito importante o teu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho na região norte, de comunicar com pessoas daqui, falando a nossa linguagem, falando sobre quem nós somos. Então, assim, você já teve muita dificuldade para gravar com gente de Rondônia, mandar o cara responder, ou responder mais da amiguete, falar, eu vou e nunca ir, como é que é? Cara, assim, questão de agenda, o que acontece muito? Graças a Deus, a gente lá no podcast, lá a gente já tá no episódio... cara, eu vou confundir a cabeça aqui, mas... pronto. Sexta-feira eu gravo o número 70, né? Mas, por exemplo, eu já tenho até o 78 agendado. Então, assim, eu tô com mais de... Quase um mês de agenda na frente. E aí, o que acontece? No começo... Isso é hoje, né? Mas no começo, quando eu ia convidar, era muito difícil, cara. Nossa, eu marcava com o cara, por exemplo, com o convidado, né, melhor dizendo, eu marcava com o convidado no horário que ele pudesse, não tinha o meu horário, o horário era o dele, a gente estava começando, na verdade a gente ainda tá, né, mas assim, eu digo menos do episódio 10, se o cara falasse, Giovanni, eu posso 3 horas da manhã, eu falava, então, eu moro em tal lugar, você consegue chegar aqui 3 horas da manhã? O cara, consigo, eu gravava. Já gravei de manhã, de tarde, na hora do almoço, já gravei tudo que foi horário aí para conseguir fazer um portfólio no início. E aí, nisso, tiveram alguns casos curiosos no início. Teve uma pessoa que eu convidei, que era indicação da minha esposa. Minha esposa convidou, falou, olha, ela é missionária e tal, parará. Ixi, eu já até falei. Aí ela é missionária e tal, aí ela falou que mora longe. Eu falei, tá, mas eu expliquei pra ela como que era o podcast e tal, tará. E aí, mais ou menos uns 5 minutos antes, ela já me mandou uma mensagem assim, eu tô online, do horário que a gente tinha combinado, né? Eu falei, tô online? Então ela não assistiu os outros episódios, ela tem que vir no estúdio. Aí eu falei, como é que eu vou falar isso pra ela agora? Cara, que online é ótimo. Não, como é que eu vou falar pra ela agora? Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa.
você não assistiu ainda, né? Nosso trabalho, nossos episódios. Ela, ai, tá tão corrido esse dia. De fato, tava. Mas aí eu falei, pois é, porque tem que vir no estúdio. Ela falou, sério? Eu falei, sério. E isso, eu já tinha convidado uma outra pessoa que era amiga dela, que também é amiga da minha esposa, já tinha vindo. E eu achei que ela teria assistido, e ela não assistiu. E aí, nessa, ela gastou 2 horas para chegar. Esse foi um fato, né? E aí teve um outro que simplesmente marcou comigo, confirmou no dia e no dia não apareceu. Aí naquele dia eu fiquei sem podcast. Aí eu cancelei. Aí eu falei, galera, esse episódio tá cancelado, tá? Foi o único que cancelou. Mas atrasar, assim, aconteceram vários casos. Teve um dia que a pessoa chegou na hora, Jonathan, e não tinha energia. O bairro tava sem energia, por exemplo. Eu falei, nossa, que treta. Que cabuloso. Então, assim, eu acho que era isso. Com relação à agenda, no início foi mais ou menos isso. Graças a Deus, hoje em dia, agora a galera que for me ouvir vai saber que é verdade. Mas, assim, hoje em dia eu boto o banco. Falo, vou te pedir para chegar pelo menos 20 minutos antes, para eu fazer umas perguntas preliminares, para saber o que eu posso falar, o que eu não posso falar da sua história, quanto tempo você tem disponível, sobre patrocinadores, que hoje a gente tem alguns patrocinadores, que é a Cacau Show, Chiquinho Sorvete e um cantinho da pizza aqui no Porto Velho Shopping. Esses são os nossos atuais patrocinadores, né? Então, assim, eu falo algumas coisas com relação a isso, né? Por isso eu peço já para a pessoa chegar. Mas antes, no começo, relação de agenda era bem complicado. E teve um caso de uma pessoa também, já embalando aqui, conectando tudo, que perguntou para minha esposa, quanto que custa pro teu marido me gravar lá? Aí eu falei, como assim? Nada a ver. Umas ideias assim, meio sem noção, sabe, Jonathan? Mas eu falei, cara... Mas aí eu fico preocupado também nesse sentido, porque assim, o que será que a gente está comunicando? Será que a gente está comunicando certo? Mas aí eu perguntei, né? Quantos anos a senhorinha tem? Não, ela tem 65. Falei, não, ela só assiste televisão, ela nem sabe exatamente como funciona podcast. Ela falou, ela nunca assistiu, não. Ela assistiu, porque eu gravei com a minha esposa, a minha esposa mandou o que ela era convidada para essa senhora assistir, ela gostou. E aí, por isso ela fez essa pergunta, né? Mas no começo, basicamente a gente passou por essas situações. Hoje, a situação que acontece, na maioria das vezes, é a gente ouvir não, né, dos convidados. É porque agora a gente tá mirando um pouquinho melhor, né? Por exemplo, o Emerson Ceará mesmo. Eu entrei em contato com a produção do show lá que o Giovanni fez a abertura, e aí me deu aquele estalo na cabeça, Jonathan. Eu falei, cara, eu vou ligar. Aí eu falei, não vou ligar não, vou mandar uma mensagem no Instagram. Aí eu mandei uma mensagem no Instagram vendo se haveria a possibilidade do Emerson Ceará participar do nosso podcast. Aí responderam, não. Eu falei, tudo bem. Eu já sabia que não podia, não custava tentar um sim, né? Então, hoje em dia, eu tô meio assim, nessas ousadias de agenda aí, mas graças a Deus, com relação à agenda, a convite tá melhor. Mas eu ainda percebo que a gente ainda não tem aquele bairrismo, aquela aceitação como a gente queria da nossa região norte. Você falou de Portugal, bem legal. A gente tinha uma comunidade brasileira em um episódio aqui que veio um convidado, eu não lembro quem era o convidado, que tinha pessoas assistindo em Portugal, tinha pessoas assistindo lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, e tinha pessoa no Brasil inteiro. Eu falei, caramba, e os rondonienses não assistem. Isso, exato. Um assunto que eu estava até conversando com uma pessoa hoje à tarde sobre isso, né? Tipo assim, os videocasts, né? O pessoal do Flow, o Podpah e tal, ajudaram muito a gente que faz podcast em áudio pra gente poder explicar pra galera o que é, pelo menos. Porque eu comecei em 2018, né? Eu era só um ouvinte, aí eu comecei a gravar. E aí, quando eu comecei, meu Deus, era dificultoso até pra mim. Tipo assim, saber onde colocar o meu podcast, né?
Um fazer para colocar no Spotify, um fazer para colocar nos agregadores e tudo mais. E aí só quem ouvia era eu e minha mãe, né? Só quem ouvia era eu, minha mãe e meus amigos na época. Em 2018, era o mesmo tema, ô Jonathan? Em 2018, eu vou te dizer, era teólogo, sempre foi teólogo de quinta. Sempre existiu, teólogo de quinta sempre existiu, 2018. Era mais ou menos assim, eu chamava o convidado, por exemplo, vou chamar o Giovanni, pra gente falar de petróleo. Eu chamava o Giovanni pra gente falar, porque o Giovanni manja de petróleo, ele vai falar de petróleo. Então eu chamava um convidado para um tema específico. Era assim que funcionava no começo, entendeu? A primeira temporada. Aí depois, eu mudei o formato do meu podcast. Eu mudei para um monólogo, era só eu falando sozinho. Só que aí eu senti falta do convidado. Eu senti falta de conversar com as pessoas, né? E aí, ainda em 2019, eu criei a Plataforma, que é esse programa que a gente está agora. Que é onde eu converso com pessoas que eu tenho vontade de conversar. Então, eu tenho dois programas e um podcast só. Né? Eu tenho um Teólogo de Quinta, que é toda quinta-feira, que é um monólogo. Entendeu? E o Plataforma, que é toda terça, que é com um convidado em especial. Esse é o episódio 102. Já passamos dos 100 aí. Que bacana. Então, o que eu tava falando? Lembrei. Então, quando eu comecei, era difícil dizer pra galera, explicar, né? O podcast é isso. É tipo como se fosse... Eu explicava assim. É como se fosse um programa de rádio, só que gravado. Entendeu? Tá gravado o programa. Mas só você pode ouvir na hora que você quiser. Só que aí, do outro lado, também atrapalha a gente, a galera do vídeo atrapalha a gente, porque faz com que o pessoal pense que podcast é só o vídeo. Então, quando não tem o vídeo, o cara fala assim, mas isso não é podcast. Aí eu falo pra ele, cara, isso que é podcast. E aí fica meio... Esse é o raiz, né? Então, pois era mais ou menos isso que eu tava querendo chegar nesse ponto aí. Eu sinto que aqui, os acrianos também não têm essa noção, assim, de eles enxergam muito o podcast, o vídeo, né, também, e os podcasts como algo para se promover, sabe? Eles enxergam muito como autopromoção e não pela experiência. Não que seja errado você querer se promover também, tá super certo, tá super tranquilo. Mas não é só isso, né? Você que faz, você sabe, você quer ter uma troca de ideia legal com o seu convidado. Você não vai convidar um cara para não ser legal a experiência, né? Você sente que tem isso também aí em Rondônia? Cara, eu acho que em Rondônia, assim, vou falar da minha... Eu não quero nem bater nos rondonienses nem nos acreanos nesse sentido, mas assim, eu observo que tem algumas pessoas que sempre procuram com esse interesse, sabe? Eu já fui em programa de rádio, eu já fui na televisão, mas eu nunca fui no podcast. Aí você vira meio que um portfólio do cara, sabe? Aí, alguns desses, eu tô sendo bem sincero aqui, a galera do nosso podcast vai ouvir, e também a galera aí do Acre, se não tiver uma conexão com o nosso conteúdo, exato, eu não convido. Exato. Eu não convido. Por exemplo, o cara... eu sou top das galáxias na especialidade X. Cara, de repente a sua especialidade nem comunica, nem faz sentido pro nosso público. Sei lá, é um cara que mora aqui, mas ele atende só online uma empresa fora do Brasil. Não faz nem sentido, a galera vai nem ouvir ele. Não faz coro, mas de repente o cara quer vir. Eu falo, irmão... Pronto, esse ano eu não sei nem se eu posso falar sobre isso, né? Tem algum assunto que eu não posso falar? Eu já vou perguntar agora, online. É que define o assunto que você pode falar. Então pronto, é igual o meu aqui mesmo, o meu aqui é o convidado que manda também. Né? Então assim, por exemplo, queria vir aqui agora, eu comecei minhas operações em outubro do ano passado, né? Meu primeiro podcast foi dia 21 de outubro de 2021. E aí, eu... naquela, né, de início, eu falei, cara, eu quero falar com os políticos, eu quero falar com não sei quem, e eu convidei um deputado. E aí esse cara ficou me enrolando, outubro, novembro, dezembro, janeiro, aí fevereiro ele me procurou, depois de 4 meses. Aí eu
falei, né, que eu poderia atendê-lo sim, dia X e tal. Ah, não, essa data eu não posso. Falei, então vamos remarcar e tal. E aí eu coloquei uma outra data. Ele falou, aí já fica muito perto da eleição. Eu falei, putz, ele queria vir porque é ano eleitoral. Não que seja errado ele querer vir no ano eleitoral, mas tipo, quando não era que eu convidei, ele não quis vir. Já entrou na minha lista negra, já. Eu tenho uma blacklist aqui, se o nome do peão pingar lá dentro, não sai mais não. No nosso podcast. É sério, porque assim, ó, o que acontece? Senão daqui a pouco a gente perde a essência, porque o que acontece muito, que eu observo? Já estamos falando mesmo, vamos abrir uma treta aqui. Felipe Neto. Todo mundo está falando do Covid, ele fala do Covid. Todo mundo está falando da Ucrânia, ele fala da Ucrânia. Todo mundo está falando de, sei lá, qualquer outra coisa, ele vai. Ele está buscando hype. Não é esse o meu interesse com o universo rondoniense. Meu interesse com o universo rondoniense é falar do norte, especificamente de Rondônia, mas sobre todas as belezas do norte, mas específico de Rondônia, para que os rondonienses saibam o que existe em Rondônia, para que nós não precisemos buscar referências externas. Tem um cara lá em São Paulo com a especialidade X. Não, tem um cara aqui que atende aqui, nasceu aqui, se formou aqui e hoje dá curso fora. Caraca, esse cara, tem um cara desse aqui? Tem. É esse cara que eu quero trazer no podcast para a galera conhecer, entendeu? Eu acho que a minha missão é apresentar Rondônia para os rondonienses de uma cosmovisão diferente. Eu acho que é isso a minha grande missão hoje. Eu até me animo quando eu falo assim, porque eu entendo que a gente não compreende a magnitude que a gente tem aqui no norte do Brasil. Eu acho que a grande pegada é essa. Eu acredito que a minha grande missão é apresentar Rondônia para os rondonienses de uma cosmovisão diferente, a qual eles ainda não tinham. Então é criar essa consciência aí, né, que nós do norte temos referências locais e não precisamos buscar referências externas. Nesse sentido aí, Giovanni, a gente está muito alinhado. O teu pensamento ele é muito parecido com o meu. Você em Rondônia e eu no Acre. E que bom que a gente está trocando essa ideia e se entendendo que um está falando para o outro, porque às vezes eu falo de tanta coisa sobre isso e o pessoal não entende o que eu estou querendo dizer, né? Mas é muito bom que a gente está na mesma página referente a isso, porque o meu intuito também... E aí, assim, quando a gente está começando, você tá exatamente nesse processo. Eu tenho certeza que você está nesse processo, você vai me responder se é verdade. Que as pessoas, tem todo mundo querendo opinar, tá todo mundo querendo dizer, por que tu não faz isso, que vai bombar? Por que tu não chama fulano, que vai dar bom? Por que tu não faz isso, que vai dar certo? Você não tá nesse processo? Tá todo mundo te dando dicas? Presta atenção na ideia, Jonatas. O que acontece? Eu tô exatamente nesse processo. Eu trouxe um convidado aqui semana passada, um cara assistiu, aí... O cara é manja de negócio, business, o cara, super antenado. Aí ele falou pra mim o seguinte, bicho, esse convidado aí é sem futuro, não era melhor se você trouxesse o fulano? Aí eu olhei e falei, mano, deixa eu te falar uma coisa, bater a real aqui contigo. Você tá com quantos anos? O cara tem, eu acho que 45. Eu falei, você tá fora do meu avatar. Ele, como assim tô fora do teu avatar? O público que me escuta é de 13 a 39 anos. 39 não, 42. 42 anos. Meu público é esse. Você já está fora. Então, assim, o que você acha que é bom para o modelo do podcast não é o meu público recorrente. Aí o cara... Aí ele se ligou que ele estava tentando botar nome no filho dos outros. Eu falei, mano, não faz sentido. Aí... Esse aí é um fato. Aí outra coisa eu tenho aqui uma pessoa que me ajuda demais nessa questão de equipamento, né? Opera para mim é o 01, é o meu filho que tem o teu nome, né? Mas eu tenho um cara que sempre me dá consultoria. Fala, eu tô precisando melhorar a iluminação, fazer assim, a iluminação que você tem dá, só muda a posição,
espelha, bota um rebatedor, faz alguma coisa. E aí tem um cara que não entende nem de intensidade de calor de imagem. Calor de imagem é aquele lance lá da quantidade de luz, se é mais amarela, se é mais branca, aquilo chama intensidade de calor, né, na imagem. E aí o cara fala, não, aqui tinha que pôr, era 8 lâmpadas. Eu falo, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco aparece um e fala assim, rapaz, eu tô um convidado bom pra você. Aí eu falo, quem é? Indica aí. Aí nessas aí que a gente... Eu não sei se isso acontece contigo, né? Eu vou compartilhar da minha experiência aqui como podcast aqui, local aqui em Porto Velho. Mas, por exemplo, tem um convidado que você traz e você fala, pô, vai bombar meu podcast, vai explodir, meu Deus do céu, vai ter que abrir outro YouTube para aumentar o tráfego do fluxo de gente que vai ter. Aí dá 50 pessoas, 20, 30. Aí... Um dia desse, eu tenho um amigo que ele é muito bem relacionado lá no bairro dele. E aí eu trouxe ele. Eu falei, mano, o que tu vai fazer amanhã à noite? O que você acha da gente... Faz tempo que a gente não conversa, o que você acha da gente bater um papo? Ah, massa. Eu falei, vem aqui em casa, a gente come uma pizza com a câmera ligada. Foi isso que a gente fez. E aí, nessa, cara, foi de público, ao vivo, simultâneo, é o que bateu o recorde. Deu 250 pessoas, se não me falha a memória. Aí eu falo, cara, que loucura! A gente imagina que, de repente, o fulano X vai explodir e o outro que já é amigo da gente há muito tempo que tá aqui, a gente não consegue dimensionar essa parada. Então, assim, essa questão de opinar em projetos de outras pessoas, hoje... Não, isso eu já tinha comigo antes, né? Mas hoje eu vejo, assim, que a gente tem pessoas muito sem noção. Tem uns que ainda ligam e falam assim, ó, você tem que fazer isso. Eu falo, mas baseado em quê? Não tá dentro do meu planejamento, não tá dentro da minha estratégia, não faz parte. Não faz sentido. E a gente passa muito por isso. Que hoje, com a experiência que a gente tem, eu observo, né, que... É muito isso. As pessoas... eu não sei se é por querer ajudar ou se é só para... Como a gente diz aqui em Rondônia, não sei se usa esse termo aí no Acre, dar o pitaco, né? Não sei se só querer dar um pitaco ou se de fato a pessoa quer ajudar. Mas assim, que dá um pitaco, dão muito, ó. Tem bastante. Mas aí a maioria das pessoas é para se aparecer mesmo. Aqui é o termo para se aparecer. A pessoa quer se aparecer, ela quer só dizer que entende da parada, mas que não entende de porra nenhuma. E isso aí, mano, faz sentido. Eu gravei com o Rogério Vilela, no auge dele, no auge da Inteligência Limitada. E eu falei assim, cara, esse episódio com o Vilela vai ser o melhor de todos, pô. Eu pensei comigo, né? E assim, para ser bem sincero, E o episódio não foi ruim, tá? O episódio foi ótimo. O Vilela me tratou super bem, falou muito bem. Falou que, inclusive, que um dos motivos dele ter aceitado foi porque eu sou do Acre. Eu fiquei muito feliz quando ele falou isso. Deu conselho sobre stand-up com o pessoal do Acre. Ele foi muito gente boa. Vale a pena tu ouvir esse episódio. Só que, pra ser bem sincero, o episódio do Vilela não é nem top 5 dos meus. Não é nem top 5. Caramba. Ele não tá nem entre os 5 mais... Não tá... Por quê? Porque o Vilela não divulgou, entendeu? Porque eles não divulgam. Essas pessoas assim... Gente grande, eu gravei com o Vilela, que é o maior, que eu acho que eu gravei até hoje, com o Felipe Solari, que foi incrível também, e com o Brian Rizzo, que é do podcast eu tava lá. São 3 caras gigantes, top. Só que o fato deles terem aceitado, pra mim, é muito melhor do que eles terem divulgado. Óbvio que eu queria que eles tivessem divulgado, né? Porque aí, pô, o alcance seria maior e tal, a gente chegaria em mais pessoas, eu conseguiria linkar com outras pessoas que eu tenho vontade de gravar, Maurício Meirelles, Lewins, enfim, com várias pessoas, mas não divulgaram, beleza, tudo bem. Mas eu tenho no meu currículo o Vilela, pô, só isso que eu tenho no meu currículo, né? O cara que eu gravei. O que isso aí é legal, ô Giovanni? Para o pessoal entender, não é que por mais que o podcast tenha essa veia, esse lado de autopromoção, de negócio, de marketing, ele existe esse lugar, e é muito importante esse lugar dele,
Mas antes dele atingir esse lugar, ele tem um conteúdo, ele tem um produto, que é o que o pessoal ignora, pô. Tem gente que é... E isso, eu não quero que soe de forma arrogante que eu vou falar agora, mas se soar, eu já peço desculpa. Mas teve gente aqui no Acre que já começaram os podcasts com essa intenção, pô. Com essa intenção de autopromoção, com essa questão de ganhar dinheiro. E tá tudo bem você começar um negócio para ganhar dinheiro, mas não queira atingir o público que não entende isso, porque eles não vão consumir. Ele vai consumir o convidado A, mas não vai consumir o convidado B, entendeu? Ele vai consumir o convidado C, o D, ele vai estar cagando, o D, o E, o F. Então, o pessoal não entendeu ainda que o podcast ele pode ser muito rentável, ele pode ser sim o seu ganha-pão, ele pode ser, mas antes ele precisa ter um produto, ele precisa ter um conteúdo. E fica que nem você querendo vender uma bala na rua sem a bala, pô. Aí vai querer, eu quero, tá aqui o bombom, quanto é que é o bombom? Você não tá, mas cadê o bombom? Não tem. Não tem o bombom. Como você tá vendendo um produto que tu não tem? Sabe? Então, o pessoal não entendeu isso. Como eu comecei de forma despretensiosa, e até hoje o meu intuito ainda é despretensioso, eu faço isso. E eu posso fazer isso para sempre. Podcast é uma parada que eu consigo fazer para sempre, porque eu gosto. Como para mim é de forma totalmente despretensiosa, qualquer coisa que eu ganhe com isso aqui é muito lucro. É demais, porque não tá nos meus pensamentos, sabe? Fazer com que isso vire um negócio. Embora eu tenha consciência de que isso pode ter um potencial para ser um grande negócio. Mas eu não sei se eu quero levar esse para esse lado de forma automática, sabe? De forma consciente. Eu quero que se ele for para esse lugar, que ele vá de forma natural, que o próprio conteúdo leve ele para isso. Então, eu quero levar no meu podcast como o conteúdo do meu podcast, né? E se ele virar uma mídia, se ele virar algo que eu ganhe dinheiro com isso, né? Inclusive eu tenho um editor para pagar, o meu editor mora em Recife, então que vá tudo para ele, sabe? Que vá tudo pro meu editor, porque não é essa a intenção, não é essa a ideia. Só que aí o pessoal perde essa noção. E o acreano, e eu não sei se o rondoniense é assim, e o acreano, ele ainda não entendeu isso. Ele acha que o podcast, ele é só... Já aconteceu comigo de eu convidar uma pessoa, não só uma, várias, e o cara fala assim, mas eu não tenho nada para dizer. Aí eu pego e falo assim, mano, se eu te convidei é porque tu tem muita coisa para dizer. Eu não ia te convidar sem saber que tu não tem uma história legal para contar. Entendeu? Então a pessoa se sente tipo assim, porque podcast é só com gente famosa. Não é com gente famosa. Podcast é com quem o dono do podcast quer gravar, pô. E eu sou o dono do meu podcast, quero gravar contigo. Então, aqui, com relação a rentabilizar, né, o podcast, por exemplo, o nosso podcast, no caso, o meu aqui, é tudo próprio, né? A gente investiu do bolso, equipamento, estrutura e tal. Mas, por exemplo, tem outras pessoas vindo, tentando rentabilizar, pagando por episódio, um negócio que não tem renda ainda. E vídeo é mais caro do que áudio, né? Você tá ligado aí que uma câmera custa, sei lá, 3 mil, 2, uma ousadinha, meia vida 1.000, então assim, tem toda uma problemática em cima dos valores. E a minha intenção é bem parecida com a tua. Podcast eu posso fazer pro resto da vida. E aí a gente está construindo isso, montando uma mídia junto, que inclusive no futuro, né, um projeto para a gente, como é que eu posso dizer? O planejamento está estruturado para daqui a uns anos a gente ter uma web rádio também, e aí a gente tem um podcast, videocast, uma web rádio, um site de notícia, e essa estrutura paga o podcast, o investimento inicial que a gente já fez. Então, assim, mas o que eu estou observando muito hoje é que tem pessoas, por exemplo, que estão iniciando podcast sem saber, é o que você falou, sem saber o que não tem o conteúdo. O meu exemplo é até um pouco diferente do teu. O cara tá com o bombom lá para vender, mas ele tá tentando vender para um diabético. É um cara que não pode nem quer o podcast, mas os caras estão nessa pegada.
E aí, como eu posso dizer, podcast é um negócio assim que, cara, é porque assim, pra mim, é um negócio meio que missão, eu faço porque eu gosto. Porque se eu fosse fazer porque dá dinheiro, eu já teria parado. Os meus patrocinadores são pessoas fabulosas, mas assim, os investimentos que a gente faz com os patrocínios que a gente tem ainda não chegou no break-even, né, no ponto de equilíbrio. Então a gente está meio que sempre mantendo a manutenção, né, do podcast. E aí, a pergunta que você fez era sobre o que mesmo? Eu acabei falando de um negócio e me perdi aqui. Não, foi mais um comentário, né, sobre o que eu vivi aqui, e aí eu queria saber se aí em Rondônia também tá assim, tem gente que está começando já os podcasts, os videocasts, já com a intenção de lucrar com isso, desde o primeiro episódio. Ah, não! Aqui o interesse maior é esse, por exemplo... eu tô somando aqui, eu tenho até uma caderneta aqui que eu falo para todo mundo, eu tenho uma caderneta, eu tô somando. Desde que eu comecei em outubro do ano passado, de podcasts que abriram o ano passado e fecharam o ano passado mesmo, eu já contei 5. 5. Teve um cara que ele fez só um episódio, ele botou lá o podcast e tal, não sei o que, parará, só tem um episódio. Eu falei, caramba, velho. Será que o cara achou que ia dar 1 milhão de pessoas na audiência dele, ao vivo, simultaneamente, online? E assim, as pessoas, de repente, eles ou estão buscando dinheiro, ou visibilidade, visibilidade, notoriedade, e estão imaginando assim, que podcast é a bola da vez. Eu acredito que é, para quem faz de maneira consistente, séria, com objetivo. Né? Você não está desde 2018 fazendo o podcast imaginando que da noite pro dia você vai ficar rico. Você sabe que você faz mais porque é uma missão, você gosta, você tem um objetivo e toda essa parada. Mas assim, falar que... Cara, pra você ter uma noção, até a Globo iniciou uns podcasts, a Rede Globo Televisão lá, tem o canal de podcast deles lá, não tem esses acessos todos igual eles acharam que ia ter. Eu já fiz episódio aqui de não entrar nenhuma pessoa online. Sabe o que é nenhum? Nenhum. Sim. E tipo assim, eu continuar falando e fazendo do mesmo jeito como se tivesse 1 milhão de pessoas nos assistindo. Direto para todos os países lusofônicos do mundo e para todo lugar que a internet chegasse. Como, tipo... se a gente estivesse no top, fazendo o meu 101% sempre. Claro que 101 não, mas os 99. Mas ali fazendo o que fosse possível, né? Mas eu nunca me abalei com esse negócio de número. Eu quero, sim, alcance maior. É um dos motivos pelo qual eu faço. Eu quero fazer que o nosso estado, Rondônia... que a região norte aqui, o Acre, o Amazonas, Roraima e o Pará sejam conhecidos no Brasil inteiro. Mas isso vai demandar um tempo, até porque a gente não está vindo de uma grande estrutura, né? Se você for perguntar aqui em Porto Velho, na minha cidade, não vou nem falar no estado, quem é o Giovanni como comunicador, poucas pessoas vão conhecer. E tá tudo bem, não tem nenhuma neura com relação a isso. A gente está exatamente nesse processo de buscar alcance. É isso. Exato, é isso. Cara, e uma coisa que eu acho muito interessante também é esse lance do público, né? Porque, por exemplo, já teve episódios, coisa que você falou lá atrás, que eu ia falar e eu acabei esquecendo. Mas já teve episódios também que eu achei, caramba, isso aqui não vai dar nada. Isso aqui não vai, tipo assim... Não vai ser muito... Não vai ter muita audiência. E ser um dos melhores, assim, ter um dos maiores alcances. Porque o cara que ele é engajado... Um amigo meu, inclusive. Ele é engajado com os amigos dele. Então, os amigos dele compram a ideia do cara. E isso é muito legal. Isso que eu falo... Toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo.
a maior motivação de eu estar fazendo isso até hoje, mesmo com os trancos e barrancos, mesmo com... Eu tinha um notebook, meu notebook queimou, eu fiquei sem notebook, fiquei frustrado, porque eu tinha... No mês que meu notebook gravou, eu tive 4 episódios com gente foda e conversas incríveis que foram pro lixo, porque eu não consegui tirar de lá. E aí aconteceram problemas pessoais, tal, várias coisas assim. Então, primeiramente, Deus, é claro, né, que me sustenta, que faz com que eu continue isso aqui. O meu editor, o Fio, que não ganha 1 centavo por isso aqui, mas ele edita todos os meus podcasts, isso me facilita pra caramba, porque editar podcast é muito complicado. A pessoa fica com dor nas costas, tem que tirar cada ruído. Às vezes a minha internet, o convidado, ela oscila no momento mais importante da fala, da conversa, oscila, aí o editor tem que editar para entender o que o convidado falou. Aí, sabe, o meu editor, ele é muito foda, eu agradeço ele muito por isso, porque ele é meu amigo, ele faz pela amizade, ele não faz para ganhar nada, ele faz porque ele é meu amigo e ele quer me ajudar, e ele gosta de fazer o que ele faz. E terceiro, os meus amigos, pô, são as pessoas que estão toda hora falando, caramba, teu podcast é muito bom, é da hora, continua fazendo, e é sobre isso aí que significa essa parada do podcast. Porque a gente vai falar daquele caso famoso, né, que repercutiu recentemente, onde o cara criou um podcast, criou um projeto junto com um amigo dele, ele é o criador da parada. E a parada que ele criou junto com o amigo dele virou uma empresa. E aí esse cara falou uma merda gigantesca ao vivo para todo mundo, para todo o Brasil, e o cara foi demitido da empresa, do projeto que ele mesmo criou. Então, você tá entendendo? Sabe para onde é que tá indo a parada? Então não é saudável. E mais uma vez eu repito, se você faz da sua vida o que você quiser, se você quiser criar um podcast hoje e querer ganhar 1 milhão amanhã, tá tudo bem, é você. Mas não confunda as coisas, não confunda um X com Y, porque isso pode virar uma coisa muito grande, pode, mas também pode virar uma coisa tão mecânica de você perder a sua amizade, perder o motivo pelo qual você criou a parada e tá indo para um lugar que é totalmente o seu trabalho. E a gente sabe, nós pessoas adultas, né, nós sabemos que trabalho nem sempre é prazeroso, pô. Nem sempre trabalhar é legal. Então, na verdade, na maioria das vezes trabalhar não é legal. As 8 horas de trabalho, quem tem trabalho convencional, não é legal. Então, por mais que você faça o que você goste, mas vira um trabalho, e vira um trabalho mecânico, vira um trabalho monótono, vira um trabalho cansado, exaustivo e tudo mais. E eu falo sempre pra galera, eu falo, eu gravo, esse é o meu lema, eu gravo com pessoas que eu tenho interesse em trocar ideia, porque senão não vale a pena, não me é vantajoso perder tanto tempo com uma pessoa que eu não tô nem aí pra ela, pô. Então eu quero gravar com alguém que eu quero ouvir a história dele, que eu quero perguntar, e aí, Giovanni, como é que é essa parada aí? Tal, como é que tu faz? Tu nasceu aonde? Tu veio da onde? Mas por que tu fez isso? Conta uma história legal aí, que eu não tô... É isso que eu quero, porque quando a gente desligar aqui a parada e eu mandar pro meu editor, eu vou estar satisfeito, eu vou estar feliz, porque a gente passou 1 hora, 1h20, 1h30. Quando eu gravei com o Giovanni foram 4 horas que a gente gravou, porque a gente gravou ao vivo, né? A gente gravou 4 horas de conversa e a gente ainda quer gravar mais, pô. Porque isso que é o prazeroso da parada, né? Sempre é legal conversar, sempre é top, sempre é top. Eu gosto dessa parada. E assim, mandar um abraço aí pro teu editor, o Fio, hein, cara? Pô, que cara excelente, mano. Aqui a minha sorte é que eu não preciso de edição, porque senão também tava enrolado. A gente também faz, mas eu digo assim, seria mais trabalho do que é hoje, né? Com certeza. É porque o áudio, ele tem essa particularidade, né? Porque o cara vai só ouvir, então ele tem que estar bem audível e bem entendível o que o cara quer dizer, né? Porque senão não fica legal. O vídeo, embora o cara também tenha que ouvir, óbvio, né? Mas o vídeo, às vezes, o cara comunica algo pela própria expressão facial. Olha esse produto. Olha essa caneta, por exemplo. O cara tá vendo a caneta. No áudio, não. No áudio, ninguém tá vendo nada. Então, você vai muito pelo feeling. Muito pelo feeling. E, Giovanni, pra gente já caminhar pro final, uma coisa que era pra ter perguntado lá no início, só que a gente começou a falar e eu esqueci. Mas, quais são as tuas principais referências, assim, na comunicação? Você é formado em alguma área da comunicação ou você é que nem eu,
só sente prazer pela comunicação, ama comunicação e comunica. Cara, é assim, eu gosto muito da comunicação, né? Você é formado em teologia, ô Jonathan? Esse é um dos motivos porque eu sou teólogo de quinta, porque eu não me formei. Ah, ok. Assim, na faculdade, né, de teologia, a gente passou por várias matérias nesse sentido, né? Homilética, tarará, discurso, e enfim. Mas eu acredito que eu me identifiquei muito com essa parada do podcast porque eu fui professor, né? Na verdade, assim, eu tenho essa pegada educacional. Eu gosto desse negócio de dar aula. Então, quando eu converso com pessoas, assim, é uma troca de experiência muito fera. Mas, assim, a minha esposa, de novo, minha mulher agora, de novo, da mesma forma que ela falou, não, investe no podcast e tal, ela tá querendo que eu faça jornalismo. Eu falei, eu não tô com paciência de fazer outra graduação, não. Já vai pra terceira. Eu falei, não, para, eu não quero estudar mais, não. Mas, assim, se eu fosse fazer hoje, eu faria jornalismo, né? Mas a minha referência, assim, enquanto comunicador, inclusive uma das minhas referências, assim, para podcast, porque jornalista e tal, essas paradas não... na verdade, o jornalista, ele é uma engrenagem do todo, né? Então, assim, eu não tenho um jornalista que é, assim, minha referência. Mas o Vilela, que você falou, o Maurício Meirelles, cara, o Maurício Meirelles, ele é muito doido. Eu gosto do Maurício Meirelles. E Maurício Meirelles, o Vilela, e tem várias outras pessoas. Mas, assim, esses caras, assim, são uma referência no que tange a comunicação, porque o Vilela é um cara que comunica muito bem, de maneira sagaz. Inclusive, eu assisti um podcast dele que ele levou um professor de geopolítica e um comandante militar, né? E aí, depois disso, eu fiquei desesperado. Eu saí aqui na rua, eu gritei, se alguém estiver ouvindo esse podcast e conhecer um geopolítico que esteja em Porto Velho, que dê aula por aqui, que eu consiga marcar uma agenda, eu estou procurando esse cara para trocar uma ideia, porque eu quero entender mais dessa parada, geopolítica. Muito, muito massa mesmo foi. Então, assim, o Vilela e o Maurício Meirelles são as minhas referências no quesito comunicação, né? Que na verdade já é meio que a mídia alternativa, né? Porque o Vilela, ele é comunicador na internet, né? Apesar do stand-up. Agora o Maurício Meirelles, se não me falha a memória, ele teve algum programa de TV, né? Ele tem, na Rede TV. Eu não sei no teu caso, Jonas, mas eu nem assisto TV, então, assim, se você falar assim, lá na tua casa pega qual canal? Eu só assisto streaming, então não faz diferença. Não, pior que eu também não, mas assim, eu sigo, porque hoje em dia a internet, ela tá muito conectada, né, então, com a TV. Então, eu me inscrevo no canal dos caras, e aí eles postam o programa deles lá. Aí eu acabo que assistindo na internet, né. Legal. Eu assisto de noite assim, eu assisto de noite com o Danilo Gentili, né, assim, o Foi Mal do Maurício Meirelles também. Mas é legal, cara, saber disso, porque as minhas referências, elas vêm da TV, né, a maioria delas, na comunicação. Eu acho que a minha maior referência, assim, que fez com que eu me despertasse para isso, inclusive é até uma referência meio que o pessoal não imagina muito que eu vá falar essa pessoa, mas é a Marília Gabriela, pô, do De Frente com Gabi. Assisti muito, Gabi. Eu acho aquela mulher incrível. Eu acho aquela mulher, assim, ela consegue conduzir uma entrevista como ninguém, com qualquer pessoa, assim, de uma forma que eu vi poucas pessoas fazendo assim. E é interessante, né, porque as pessoas dizem que o Vilela interrompe muito o convidado, só que aí o pessoal não entende que se o entrevistador não interromper, ele não consegue extrair o que ele quer extrair.
do cara, né? Porque, por exemplo, a gente gravando aqui, você e eu, a gente já sabe como funciona, porque você também faz a mesma parada que eu. Só que quando eu vou gravar com alguém que não conhece, eu tenho que extrair do cara, eu tenho que puxar dele. Ah, mas isso... E isso a Marília Gabriela, ela fazia e faz ainda, né? Ela não morreu, mas apesar de não estar mais fazendo programa nenhum, mas ela é incrível, pô, nesse sentido. Tem uma outra referência nesse sentido aí de extrair informação, que é o Cabrini. Mano, o Cabrini, pra mim, nesse quesito, é o mais fera de extrair informação. E, cara, ele é incrível. Ele não todo ano ganha prêmios, né, cara? O Cabrini, ele é o melhor que a gente tem. Não tem outro. Ele é zica. Reportagem, entrevista, o Cabrini é zica mesmo. O cara é muito bom. Mas é isso. Minhas referências eram essas. Mas você falando que às vezes as pessoas acham que a gente interrompe o convidado, teve uma época que minha mulher me chamava de Faustão. Falou, você tá pior do que o Faustão, não deixa o convidado falar. Mas calma, eu tô tentando criar um contexto para ver se o cara se abre. Porque de repente nem fala, né? Exato. Tem várias situações. O Giovanni, vamos dar mais alfinetada antes de encerrar. E quando tem aquelas pessoas que o entrevistador é o que é o cara travado, e aí a conversa não foi pra lugar nenhum. Já assisti muito, na verdade eu não consegui assistir muito podcast assim por causa disso, porque o entrevistador, ele era pior do que o convidado, pô. As perguntas mal feitas, não ia pra lugar nenhum, fazia perguntas de crianças de 5 anos, que crianças de 5 anos faz. Eu falei, meu Deus, que horrível, esse cara, ele não tá percebendo que ele tá sendo ridículo. E eu vou te contar uma coisa, assim, eu nunca falei isso no universo rondoniense, eu vou falar aqui, mas tiveram 2 episódios que eu queria ter tirado do ar. Eu não tirei por causa da numeração. Foi assim, foi uma situação meio constrangedora, né? Tipo, inclusive a pessoa é um amigo meu, pessoal, que foi, por exemplo, eu convidei ele sabia como era podcast e tal, e aí eu falei com ele, falei, mano, deixa eu te falar, tem algum assunto que você não pode falar e tal, você tá evitando, e como que tá o teu tempo? O cara falou, eu tenho 40 minutos, olha a história, eu tenho 40 minutos e eu posso falar só desse assunto, que é uma coisa que não tem nada a ver praticamente com a história dele, com a vida dele. Ele queria falar sobre uma coisa que ele faz lá de hobby. Eu falei, mano, como é que eu vou falar sobre isso? O cara tem tanta história legal na vida dele, mas o cara não queria falar. Aí eu falei, já tá aqui, vamos lá, né? Mas a minha vontade, esse aí é um dos primeiros. Agora, recentemente, aconteceu outra situação parecida. Eu falei, cara, se por mim, eu tiraria do ar, mas tem a numeração e eu... vou deixar aí, fica como um aprendizado, sabe? Aquela parada que você olha assim e fala, poxa, quando eu fiz isso aqui, eu não fiz legal, vou deixar aqui para sempre quando eu passar por aqui, eu me lembrar que eu preciso melhorar. Eu deixei esses 2 episódios como essa marca aí, de que eu preciso melhorar. Acontece muito, cara, isso. E assim, tem uma outra parada também, que eu não sou um cara muito insistente, por exemplo. E eu acho que talvez até seja um erro meu. Porque às vezes eu convido um cara, por exemplo, convidei o Giovanni. Não me respondeu, tipo assim, passou 2, 3 dias, uma semana, não me respondeu. Eu vou lá e apago a conversa, né, do cara. Inclusive, até uma curiosidade, Giovanni, minha, eu vou me entregar aqui, já vou me entregar para quem tá ouvindo. Eu não costumo seguir o convidado antes que ele aceite o convite. Eu não sigo ele no Instagram, assim, em lugar nenhum, antes dele aceitar o convite tá, né? Você foi diferente porque eu gostei do seu conteúdo. Então, de qualquer motivo, você recusando ou não o convite, eu ia continuar te assistindo. Eu ia continuar. Mas assim, uma pessoa que eu quero ouvir a história dele, eu não conheço ele, então eu não sigo. Por quê?
Porque aí o cara não aceita, o cara não me responde, aí eu vou ficar vendo o conteúdo do cara e eu vou criar ranço do cara, sabe? Eu vou criar raiva, pô, esse bicho aqui, ele, sabe? Ele é tão foda, mas o bicho quis gravar comigo, então eu não vou querer. Então, pra evitar, já nem sigo. E aí, se o cara não aceitar, já tá, fica tudo bem. Fica como tá. Só que aí eu não fico insistindo, sabe? Tipo assim, aí a gente marca um dia, uma quarta, aí o cara fala, cara, tem como ser na sexta, porque na quarta agora não vai dar. Aí eu falo, tudo bem. Só que aí, como ele falou que era pra ser na sexta, eu fico aguardando ele me mandar mensagem, ele não me manda. Então, morre aí. Então eu já perdi muito convidado assim, cara. Já perdi muito convidado de eu convidar, não dar certo, e depois não insistir de novo. Ou então de eu convidar uma vez e o cara não respondeu, mas também não convidar de novo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem alguns convidados que... vou falar da minha experiência. Que eu hoje observo que foi livramento aquele cara não ter vindo no meu estúdio. Sério. Porque, tipo assim... é um cara top, mas ele tá preocupado com a autopromoção dele. Ele não tá preocupado em viver aquele momento, em contar a história dele, em ter, vamos dizer assim... eu gosto de usar o seguinte termo podcast. Eu acho que o podcast, ele é uma possibilidade da gente eternizar a nossa história. Se você não apagar esse episódio do Spotify, as pessoas vão pesquisar o meu nome na internet e vão chegar até o teu podcast, vão escutar e vão falar bem assim, pô, o Giovanni é bem parecido mesmo com o que a gente achou, com o que a gente seguiu nas redes sociais. Então, é um período também de exposição. E assim, tem algumas pessoas que na rede social é uma coisa e na frente do microfone, na hora que liga a câmera, já não é bem parecido. Se desligar a câmera, então, fica mais longe ainda, sabe? Então, assim, comigo, relação a convidado, já aconteceu de tudo. Eu já segui o cara, já falei bem dele para ver se ele vinha no nosso programa, ele não veio, eu deixei de seguir. Tem outros que tem conteúdo que os caras é bom, ainda continuo seguindo, mas não convido mais. Tem outros que entraram na minha blacklist. Aconteceu de tudo. E tem aqueles que parece que você tá bloqueado. Pronto, eu já tô aqui para arrumar uma treta, eu vou arrumar uma treta logo aqui. Eu convidei um padre. Eu mandei mensagem no direct do Instagram, que é um padre aqui bem conhecido na minha cidade. Ele não me respondeu. Aí, ele entrou numa live. Eu entrei na live e falei, olha, responde o meu direct lá, que eu preciso falar com o senhor. Ele também não me respondeu. Sabe o que eu fiz? Escrevi o nome dele na blacklist, deixei de seguir, e se alguém falar bem, eu ainda falo mal ainda. Acontece direto isso comigo, velho. Direto. Isso mesmo. É isso. E assim, eu acho que o teu caso é bem parecido com o meu, né? A gente estuda conteúdo, a gente faz convite, a gente faz agenda, a gente faz a arte, a gente publica, às vezes tudo é a gente que faz. Então, assim, chega uma hora também que já tá com a paciência no mínimo. Aí não dá, aí exagerou. Eu sou esse cara. Porque, por exemplo, aqui no Acre, por exemplo, todo podcast que eu vejo nascendo, todo, qualquer podcast, ou na verdade qualquer conteúdo, canal no YouTube, qualquer coisa que tá nascendo, eu já mando mensagem pro cara, pô, cara, eu vi teu podcast aí, que é legal, que da hora, eu quero te convidar pro meu, eu faço podcast também aqui no Acre, pá. E aí, eu já consegui gravar com alguns aqui, né? Só que teve um específico que esse cara, a gente tem treta. A gente tem treta, assim, a gente não se dá, a gente não se bica. Que é um cara que o primeiro episódio que ele lançou, eu mandei mensagem pra ele, parabenizando, né, pelo projeto e tal, que eu acho que foi o primeiro videocast aqui do Acre, foi o deles, assim, o primeiro podcast em vídeo, né? Porque... Detalhe, olha para a agenda, olha para as datas. Eu comecei em 2018 e eu não digo que fui o primeiro, porque eu não sei se fui o primeiro, mas enfim, quando eu comecei não tinha nenhum. Então, assim, não tinha nenhum. Eu procurei, olha que eu procurei essa internet como quem procura dinheiro na rua, sabe? Eu procurei muito. Não achei nada.
Mas eu também não posso dizer que eu fui o primeiro, porque dizem que antes de mim teve algum aí, tá? Mas beleza, é esse podcast que tu falou aí, que tem 2, 3 episódios e acaba. E o meu tá até hoje. Então, de 2018 para 2020, foram 2 anos só eu fazendo. Porque não era popular, né, o lance do podcast. E aí, em 2020 apareceu esse cara fazendo. E aí eu mandei mensagem e tal, parabenizando. E eu acho que o cara, ele tem problema de interpretação textual, não sei se ele não sabe interpretar texto, ou não sei o que ele tem na cabeça. Eu acho que ele entendeu que eu tava querendo me convidar pro podcast dele. Eu acho que ele ele pensou, né? Ele quer que eu convide ele. Sendo que não. A minha intenção, primeiramente, foi parabenizar ele pelo projeto, que tava muito legal, tava muito da hora. E segundo, convidar ele pro meu podcast, que é só áudio. Não tem vídeo nenhum, é só áudio. E aí o cara ficou daquele jeito. Foi um amigo meu lá, no videocast dele, falou de mim e tal, eu assisti porque era meu amigo. O Giovanni foi lá também com o Pedro, falaram de mim pra caramba, falaram que eu já tinha entrevistado o Vilela, o Solari, falou até que era pra me levar lá. E o cara simplesmente cagou, pô. Ele teve a audácia de perguntar pra eles quem era eu, sendo que ele já sabia quem era eu, ele perguntou só pra... E aí o Giovanni e o Pedro falou. Agora tem um cara muito foda, aí falou... Eu até fiz um corte. Eu sou muito gaiato também, né? Porque eu fiz um corte dessa fala, postei no meu Instagram. Marquei o Vilela, marquei o Solari. O Vilela viu isso, pô. Aí eu falei lá, eu me defendi, né? Eu falei, ó, eu convidei esse cara antes dele ter o primeiro episódio no ar, quando ele tinha só um piloto. E ele simplesmente cagou pra mim, achando que eu tava tentando me promover no podcast dele, coisa que eu não preciso. Senão, eu já tenho o meu, por que eu vou querer pros outros? Eu vou se o cara me convidar, mas se não me convidar, tudo bem, eu já tenho o meu, pô. Eu falo direto no meu, eu falo no meu terço, falo no meu quinta, por que eu vou querer falar um dos outros? Aí tá. Aí ele pegou e falou assim, aí eu publiquei isso, né? Aí deu Pedro e o Giovanni depois me falaram, eu tô expondo os caras aqui, mas depois, sei lá, depois meu editor corta se não achar necessário tá isso aqui. E aí o Giovanni falou, cara, ele falou que não te convida porque acha que tu não vai agregar, assim, tu não vai ter um público que vai agregar pro projeto dele e tal. Aí quando tu vai entrar no podcast do cara, só tem gente que ninguém conhece, pô. Tipo assim, o cara fala com 10 daí, né? Fala com, ninguém conhece ele, então ele não vai agregar. Aí o cara entra no podcast do cara, não tem ninguém que ninguém conhece também. Eu falei, então vai tomar no seu curso, né? Desculpa não, pô. O cara não me convida porque ele não quer, mas eu não quero o podcast dele. Eu nunca quis. E agora que eu não quero mesmo. Entendeu? Não, se me pagar, meu amigo, é aí que eu não vou mesmo, que aí eu sou muito caro. Ele não tem dinheiro pra me pagar. É isso. E assim, o Jonathan, deixa eu te fazer uma pergunta. Aconteceu isso hoje comigo, hoje. Por incrível que pareça, você falou essa parada aí de se autoconvidar. As pessoas se convidam para participar do seu podcast. Aqui no meu agora virou mania. Quase toda semana tem um. Direto. Agora parou mais porque apareceu esses aí agora, que no Acre apareceu uns que são em vídeo, né, pessoal? Que aparece a cara, né? No meu só o áudio, no meu é só áudio. Então o pessoal parou mais. Meu Deus, ali em meados de 2019, 2020, que tinha de gente falando, e aí, cara, quando é que a gente vai gravar um podcast? Aí eu, cara, sei. Aí, assim, eu também eu não sei, tipo assim, dizer, cara, nunca. Eu falo, mano, qualquer dia, né, uma hora vai. Só que eu não quero trocar ideia com o cara, então eu não convido. É mais ou menos isso. Tem uma amiga da minha mulher que é do mesmo jeito. Eu comecei a gravar e ela... e o podcast? Falei, tá lá, você tá seguindo a gente? Tô. Falei, pô, bacana, obrigado, tá prestigiando o trabalho. Só. Não ia convidar ela, não vou convidar. É amiga da minha mulher, não tem nada a ver com o meu projeto, não faz sentido. Até o pessoal não entende, né, pô, isso. O pessoal não entende que tem que ter uma conexão. Os primeiros episódios do plataforma são só com meus amigos, pô. Eu gravei só com amigos. Os 10 primeiros são só com amigos. Aí depois que eu comecei a gravar com gente que não era amigo, com gente que eu queria gravar mesmo. Só que a minha base sempre foi essa, a minha base para convidado sempre foi essa, pô. Primeiramente, eu tenho que querer trocar ideia com o cara. Primeiramente é isso, eu tenho que querer trocar ideia com o cara. E segundo, eu tenho que ter, o cara tem que ter alguma história para contar que seja interessante. Por exemplo, tem uns amigos meus que gostam de Free Fire,
Eu fico toda hora falando assim, por que tu não grava com fulano que faz vídeo de Free Fire? Eu gravo com ciclano, eu tenho um contato dele, pai e tal. Só que eu não gosto de Free Fire, pô. Eu não gosto do jogo. Então, pra mim, é um desrespeito com o convidado, convidar ele pra algo que ele faz, porque ele vai querer falar disso. E eu não tô interessado em ouvir, entendeu? Tipo assim, eu acho que... Você não tem idade, né? Eu prefiro que ele vá em um podcast, que o cara queira ouvir o que ele queira falar, que o público do cara queira ouvir o que ele queira falar, que é muito melhor. Pra ele vai ser melhor, pro cara que convidou ele também vai ser melhor, e vai estar todo mundo bem, entendeu? Então, por isso que eu não convido pessoas pela quantidade de seguidores que ela tem no Instagram, pelo que ela faz, pelo que ela deixa de fazer. Eu convido pelo meu interesse pessoal de querer trocar ideia com ela, e segundo, por saber que ela tem uma história legal para contar. Atualmente, eu estou num projeto muito legal, que foi inclusive quando eu gravei com a Vitória, de gravar com pessoas de todos os estados do Brasil, né? Gravar com gente do estado do Brasil. Eu já gravei com mais da metade do Brasil, mas ainda falta Rio Grande do Sul, falta Roraima, falta Tocantins, faltam alguns estados que falta gravar, né? Falta Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Então, o que eu faço? Eu entro no Instagram, vou procurar pessoas desses estados. Entro no perfil do cara, vejo alguma coisa que me identifique, troco ideia com ele e gravo. É dessa forma, entendeu? E aí eu falo da proposta. A proposta é que você fale da sua cidade, do seu estado, das comidas típicas aí e tudo mais. E, mano, deu muito certo. Eu gravei com a Maria do Amapá, ela falou coisas muito legais do Amapá, falou do equinócio, falou das comidas típicas, falou muita coisa legal. Eu gravei recentemente com o Tainan, que ele é jornalista. Ele é de Alagoas. Ele falou muita coisa boa de Alagoas, com orgulho, assim, de Alagoas. Eu achei muito... Ele cantou de Alagoas. É isso que me dá tesão, sabe? É isso. Trocar esse tipo de ideia com essas pessoas. Pô. Que massa. Eu acho que se não for assim também não vira, né? Porque não é um trabalho. A gente faz isso aqui para, vamos dizer, desopilar. Que significa que é para desestressar, né? Exato. Porque aí, se fosse um trabalho, seria mais ou menos como é o Danilo Gentili. Eu tenho certeza que o Danilo Gentili não gosta da maioria das conversas que ele tem com os convidados. Não tem que gravar. Ele tem que conversar com gente que ele não tem interesse em conversar. Mas é o trabalho dele. Aí sim, aí é outra coisa. Aí tu tem que conversar com gente que tu não gosta. Mas como não é o meu trabalho e o podcast é meu, eu convido quem eu quero. E você também, convida quem você quiser. É desse jeito. Não, e por exemplo, tem alguns temas aqui, por exemplo, em Rondônia, que são bem delicados, assim, que eu já pensei em falar, mas eu falo, cara, eu não me identifico com a pauta, eu não me identifico com o tema. Se eu um dia chegar a fazer, é para informar a população que se conecta, que existe aquele determinado movimento, o assunto e... Enfim, mas assim, aí já entra nessa parada, que deve ser tipo o Danilo Gentili, né? Ele tem uma pauta lá que ele tem que cumprir. Então, em algum momento, como comunicador, pode ser que eu me cobre para fazer isso. Aí eu falo, não, como comunicador deveria fazer isso, eu vou fazer isso. Mas, como é que eu vou dizer assim? Senso primário, por prazer, por vontade, não faria. Exatamente. E é isso, Giovanni. Cara, quero te agradecer demais, mais uma vez, cara, por você ter aceitado o convite, disponibilizado aí mais de quase 2 horas do seu tempo para trocar ideia comigo. E foi um prazer demais te ouvir, né? Ouvir um pouco da tua história. E assim, pra galera que ficou curiosa em saber mais sobre o Giovanni, o universo rondoniense, como ele falou no início, em tudo, no Instagram, no YouTube, em todos os lugares, ele tá sempre com conversas e com convidados muito da hora. Eu já assisti, eu acho, tirando do Giovanni, eu já assisti, eu acho, uns 3. Eu assisti um que você gravou com o MC, eu gravei um outro que você gravou, acho que com a empresária, eu acho que ela é empresária, daí de Rondônia, né? E eu assisti um outro com outro cara que eu não lembro o nome agora. Mas eu já assisti alguns, assim, e incrível, muito bom mesmo. Não à toa, eu assisti 4 episódios, né? Contando com o do Giovanni. Eu assisti vários episódios. E você tá indo no caminho certo, cara. Continua aí nesse caminho que é o caminho certo. Você tá fazendo da maneira correta, dando voz ao convidado, dando voz à Rondônia, dando voz ao Norte, que também é a minha maior intenção. Embora eu grave com gente de todo lugar do mundo, já gravei com gente da Nova Zelândia, da Austrália, de Hong Kong, que viraram amigos meus depois disso. Tem um ouvinte em todo lugar, em todos os lugares que você imaginar, assim.
eu ia dar uma exagerada, né? Eu ia falar todos os lugares do mundo, mas não. Mas eu tenho ouvintes em vários lugares do mundo, graças a Deus eu consegui chegar a esses lugares, mas a minha maior intenção mesmo, meu maior objetivo é que o pessoal daqui escutem o nosso projeto, entendam o nosso projeto, o pessoal da região norte, que é como você falou, né, que também é o que eu sempre falo, que é um pessoal que muitas vezes é muito esquecido e para poder, sei lá, bater e assoprar, morder e assoprar, né, às vezes eu acho que tem esse espírito assim de rejeitar o que é daqui, justamente porque não foi educado a abraçar o que é daqui. Então, agora estou falando propriamente de Acre, né? Tem muito acreano que não tem orgulho de ser acreano. E talvez não seja culpa dele, de não ter esse orgulho. Talvez foi porque a vida toda ele foi incentivado a querer ir para São Paulo. E então não tem como ele agora, com 25, 30 anos, agora com a internet bombando aí, onde ele tem acesso a tudo, ele ter amor ao Acre. Então, eu acho isso muito triste. Eu não acho isso legal. Você querer ir morar, sei lá, na Palestina, sei lá onde você quiser morar, beleza, você pode querer morar onde você quiser, você pode ter o sonho de morar onde você quiser. Mas você não ter orgulho de ser de onde você isso aí é muito frustrante, isso aí eu acho muito triste. Então, esses trabalhos que você faz, que eu faço, que a gente tem que fazer para reforçar a nossa cultura, o nosso povo, pessoas daqui, pessoas que nasceram aqui, que fazem um trabalho foda aqui, eu acho essa ideia muito interessante. E esse agora é o seu lugar de fala, porque eu falo demais. Então esse é o seu lugar de fala. Você pode mandar abraço para quem você quiser, deixar suas redes sociais. E mais uma vez, Giovanni, muito obrigado pelo tempo. Valeu, Jonathan. Cara, eu quero mandar um abraço para minha mãe e para o meu pai, especialmente para você. Eu sempre quis falar isso, velho. Tipo o show da Xuxa, tá ligado? Essa eu acho que o editor vai... Não, vou pedir pro editor deixar essa. Mas, enfim... Eu quero te agradecer demais, Jonas, pelo trabalho que você está fazendo de vivificação da identidade do acreano, do nortista, cara. Porque, assim, o que a gente faz, eu acredito que a gente, se tivesse um apoio governamental, eu não estou dizendo para ficar rico, estou dizendo para você ter como montar uma pauta, ter mais tempo para montar uma pauta melhor, ter mais equipamento, ter mais recursos, poder monetizar aí o trabalho do teu editor com mais esmero, enfim. Se nós já fazemos o que fazemos hoje com os nossos próprios recursos, eu acredito que a gente está fazendo até mais do que os governos podem fazer, né, do seu estado, do meu, os municípios e tal. E é muito importante esse trabalho, porque se nós não fizermos, quem vai fazer? Você começou em 2018, quem fazia antes de você? Eu comecei no final do ano passado, em outubro. Quem tinha um podcast para falar regional de Rondônia? Eu não encontrei nenhum. E graças a Deus hoje a gente está indo aí para o maior... A gente já é o maior produtor de conteúdo do estado de Rondônia, não do norte, porque eu acho que você está bem avançado da nossa frente. E também... Quero te agradecer por você se manter firme nessa missão, cara. Parabéns, de verdade, não só a você, mas a equipe, né, desse podcast, porque eu tenho certeza que vão bater momentos que a gente vai pensar em desistir, vai ter momentos que a gente vai estar eufórico, querendo continuar, mas essa é a caminhada, é manter a constância que a gente já vem fazendo. Então, por isso eu quero te agradecer, quero agradecer as pessoas que apoiam o nosso trabalho aí, o seu, o meu aqui, a nossa equipe, que sem ela a gente não consegue avançar, e também a galera que acompanha a gente. Então, eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos aí do Acre, um abraço no coração de vocês, meus queridos acreanos, a galera de Rondônia que vai ouvir esse podcast, a minha família lá de Goiás, que com certeza vai acessar, e todas as partes do mundo. Sintam-se no melhor lugar que vocês poderiam estar. Sintam-se em casa, onde vocês estiverem, gente. A melhor parte da vida é estar vivo, então sinta-se vivo onde você estiver. Então eu acho que eu tinha para falar hoje era isso,
E até o próximo convite, viu, Jonathan? É isso. Valeu, Giovanni. Até a próxima. Valeu, tamo junto. Abraço.